muito bem-vindos, trazendo em você muita paz, muita luz para o momento da nossa palestra. O tempo que nós estamos aqui, nós estamos assistindo, mas nós temos que passar as nossas energias também. Sejam muito bem-vindos. A nossa irmã agora vai ler a página, aqui, uma página linda. Boa tarde. Livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia, e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Vamos fazer a prece. Jesus, Mestre querido, guia de nossas vidas, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, agradecidos pelo reconforto espiritual que adquirimos com a doutrina espírita, agradecido por esta casa que nos abriga, agradecido, Senhor, pela vida. Mestre bondoso, sabemos que também nos hospitais, casas de saúde, tanta parte do mundo ainda encontra tanto sofrimento. Que possa, Senhor, os mentores espirituais levar um reconforto para essas pessoas que estão passando em tantas dificuldades, aqueles que se encontram em presídios, enfim, Mestre querido, abençoa toda a humanidade. E agora daremos início à reunião de hoje, agradecidos por aqui estarmos, agradecidos pela casa que nos abriga e por essa doutrina tão maravilhosa. Esteja conosco, Mestre, agora e sempre, que assim seja. Agora o nosso irmão Valdir, ele vai falar a ação dos fluidos na saúde física e mental. Vai ser muito boa essa palestra, né? Muito legal. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus, a paz do Espírito, que possamos buscá-la todos os dias da nossa vida, né? É o nosso objetivo. Crescer sempre no sentido da felicidade interior. A casa nos pede para falar sobre a ação dos fluidos na saúde. A questão dos fluidos é uma questão, dentro da doutrina espírita, é a parte científica da doutrina espírita. Então, não vai dar para nós falarmos a parte científica toda da doutrina espírita. Mas nós vamos encontrar a questão dos fluidos no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar dentro do Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos traz a questão das preces. Nós vamos encontrar no livro O Céu e o Inferno, e no livro A Gênese, no capítulo 14, Kardec quase que fecha essa questão, trazendo essa questão sobre a questão dos fluidos. Mas o que a casa nos pede para falar simplesmente dos fluidos na saúde física e mental, né? Então nós vamos conversar um pouco a respeito disso, e a página que foi dada, na realidade, na entrada para vocês, tá? É assim: estás doentes, né? Veio coincidir com o nosso tema da tarde de hoje. Vamos ver o que é fluido primeiro, né? Dentro do dicionário. O que é fluido, né? Fluido, no dicionário, diz que veio do latim fluido,
diz que é uma substância líquida ou gasosa, que ocorre ou se expande à maneira de um líquido ou gás. Essa é a definição da palavra no nosso dicionário. Então, por exemplo, um mesmo elemento, ele pode, em um certo momento, ser um fluido, pela definição do dicionário, e num outro momento não é. O tipo H2O, que é a água. Num momento, quando ele é sólido, ele não é um fluido. Mas quando ele for líquido, for gasoso, para a definição, para a ciência, ele passa a ser um fluido. Mas nós vamos ver que no Livro dos Espíritos, e Kardec vai trazendo isso na Gênesis, no capítulo 6, no item 10, os Espíritos vêm falando para nós que existe um fluido inicial de tudo. Eles usaram essa palavra fluido porque provavelmente não tinha uma outra para que nós pudéssemos entender, né? Ele vem nos dizendo assim: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Então nós estamos aqui com os nossos corpos, corpo. Então existe um fluido que nos penetra, né? Esse fluido é o éter, mas não é o éter que ele quis dizer aqui, aquele éter que a gente compra na farmácia. Não é esse o éter. Na realidade, é uma quintessência, né? Bem sutil, porque o éter naquela época, a gente tem que entender às vezes as palavras pela época de Kardec e do conhecimento científico da época. O éter é muito usado e ele evapora rapidamente. Então ele vem dizendo, esse fluido é um éter, que ele fica evaporado, né? Ou matéria cósmica primitiva. Aí ele já coloca uma outra questão. É uma matéria cósmica primitiva, geradora de mundo e dos seres. Olha, todo então esse fluido cósmico universal, ou essa matéria cósmica primitiva, né, ela gera tudo, todo o nosso universo. São inerentes às forças que presidiram as metamorfoses, as mudanças da matéria, as leis imutáveis de Deus e necessárias que regem o mundo. Então os Espíritos vêm nos dizendo, efetivamente, de que existe um elemento primordial, inicial de tudo. A ciência busca esse elemento, por incrível que pareça. A ciência, através dos seus experimentos científicos de choque de átomos, vai encontrando divisões de tal forma que se encontrou uma que está inerente a muitas coisas da matéria, Bosne, chamado a partícula de Deus pela ciência, que ainda está em pesquisa. Então é uma partícula que se encontrou, essa partícula subatômica, em quase todas as matérias pesquisadas. Estão lá aquela partícula. Assim como o H2O está no gelo, na água solidificada, ele também está na água líquida. Ele também está na água gasosa. É o mesmo elemento, em 3 estágios diferentes. E nós vamos dar aqui um exemplo, porque nós temos os fluidos espirituais. Também, Allan Kardec vem nos dizendo, os Espíritos vêm nos dizendo, através da codificação, que além dos nossos fluidos materiais que nós temos os fluidos espirituais. Então aqui nós estamos neste salão, envolvido no fluido cósmico universal, nos fluidos espirituais e nossos próprios fluidos. Porque nós também emanamos fluidos, né? Dentro do sentido da doutrina. Vamos dar um exemplo, né? Um exemplo. Não vamos abordar muito intensamente a respeito desse assunto. Mas, entre os fluidos e energias que têm origem do fluido cósmico universal, nós temos o fluido vital. É que nos dá a vida. Porque nós temos tantos elementos energéticos conosco, que tem algum que nos dá a vida, que esse no qual os Espíritos chamam de fluido vital. Foi a doutrina espírita que trouxe esse elemento vital para nós? Não. Isso já é conhecido da humanidade há mais de 5.000 anos. Que nós temos uma vida por uma questão energética, de algum lugar, como nós viemos. Porque a vida ainda é um grande mistério para a ciência. Como é que surge a vida? Eles sabem que tem um óvulo, que tem os espermatozoides, que eles se encontram, e ali ninguém mais sabe o que acontece.
Sabe que as células começam a se dividir. Por que as células começam a se dividir? Ninguém entende. Ninguém ainda explica. Então, esse fluido vital, esse princípio da vida, conforme está no Livro dos Espíritos, na introdução, princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Todos os seres vivos têm essa questão do fluido vital, que na realidade muitas obras chamam de princípio vital ou de fluido vital. Constitui-se de uma variação do fluido cósmico universal, que serve de elo entre os espíritos e a matéria necessária para a existência da vida. Quando esse fluido cósmico, quando esse fluido vital, ele perde a sua vitalidade, vocês sabem o que acontece? Morre. O corpo morre, porque o espírito não morre, a parte orgânica de uma vegetação, ela perde esse fluido que é aproveitado para outra. Nada se perde dentro do universo de Deus. Nada se perde. Tudo vai se transformar. Então, esse princípio vital é que nos dá a nossa vitalidade. Então, a gente nasce, corre, e tem aquele fluido vital todo, nós não temos doença nenhuma e continuamos com fluido vital, mas vai chegando o tempo, parece que o fluido vital vai perdendo as nossas forças, Ai, que vontade, pode tomar remédio, comprimido, pode tomar de tudo, mas não há, matei um pouco mais, mas o fluido vital vai diminuindo, e vai se desgastando, faz parte do nosso programa, faz parte do nosso programa. E nós vamos ver que dentro da questão da saúde, dentro dessa questão fluídica da saúde, nós vamos tratar sobre a questão do pensamento. Será que aqui agora está pensando em alguma outra coisa? Eu garanto para vocês que estão. Porque nós não conseguimos controlar o nosso pensamento. Aí eu estou aqui olhando, prestando atenção, mas daqui a pouco passa assim rápido na minha mente. Tem que pagar a conta, não sei das quantas. É um pensamento. Será que eu esqueci a panela no fogo, tinha que pôr na geladeira, qualquer coisa? É um pensamento. Nós não conseguimos controlar esse pensamento. E por mais que a gente se esforce, se eu fazer uma experiência com vocês aqui, eu vou pegar uma maçã. Imagina que eu tenho uma maçã na mão. Olhe para mim. Quanto tempo será que vocês vão conseguir fixar na minha maçã? 10 segundos? Bateram o recorde. 15? Então, nossa. Ganharam da bateria. Então, 1 minuto, então, porque a nossa mente de concentração, de meditação, na parte ocidental, ela não é trabalhada desde as crianças. Na parte oriental do nosso planeta, ela é trabalhada com as crianças. Então, vai se concentrando, a criança vai se concentrando. Para nós, é difícil a concentração. É um exercício que nós temos que fazer. Quando a gente começa a se concentrar, olhar, aí vem aqueles pensamentos. Todos eles, é um amor que passou, não sei o quê, um monte de coisa. A gente não consegue. Eu gostaria que todos se concentrassem aqui, mas é humanamente impossível, porque cada um é cada um. Certo? Cada um é cada um. Então é um pensamento que nós vamos trabalhar. O pensamento, como nos diz André Luiz no livro Ação e Reação, é força viva, atuante, cuja velocidade supera a da luz. A velocidade da luz é 300.000 quilômetros por segundo. A gente anda de carro 120 km por hora, A luz é 300.000 quilômetros por segundo. Então, quando a gente está falando uma luz já saiu daqui, correu 300.000 quilômetros. Se eu pego meu celular e dou uma piscada, que é uma luz, correu 300.000 quilômetros por segundo. Então, é impressionante. Mas o nosso pensamento supera o da luz. A velocidade da luz é a velocidade máxima que o homem conseguiu até hoje medir. Nenhum átomo, nenhum equipamento, nada dentro da parte da ciência conseguiu medir tão veloz que nem a questão da luz. E os Espíritos vêm nos dizendo que o pensamento tem uma velocidade maior do que da luz. Então nós vamos ver que André vem nos dizendo também que o pensamento é sem dúvida uma força criadora da nossa própria alma.
Aí ele começa já a colocar alguns elementos no nosso pensamento. Primeiro, ele tem uma velocidade muito grande, que ainda não foi medida. Segundo, que ele cria. Uma pessoa que vai fazer um bolo, cria o bolo. Né? Um cozinheiro, cria um bolo. Se nós vamos fazer alguma coisa, uma arte, nós criamos. E nosso pensamento também nós criamos. 2. Através dele, atuamos no meio em que vivemos. Já não é importante. E agimos estabelecendo o padrão da nossa influência no bem ou no mal. Então, através da nossa velocidade de pensamento, através da nossa criação de pensamento, a gente vive no nosso padrão de vida, ou no bem, ou no mal. Nós estamos vivendo. Mas como assim nós estamos vivendo? Estamos vivendo com os parentes, estamos vivendo com os amigos, estamos vivendo em sociedade. Quando nós vamos numa loja, vamos querer comprar, a gente está vivendo, interagindo com o vendedor, com a loja. Estamos interagindo constantemente. Entendeu? E qual a nossa reação? Aí que está a medida. Porque nós podemos adentrar em certo local e a pessoa olhar para a pessoa, achar que a pessoa não está olhando direito para a gente já só de pensar, a gente já gera alguma coisa. A gente já gera uma força criadora. Tá certo? Então, estamos interagindo. Então, nesse mecanismo de pensamento, nós estamos vivendo. Ninguém consegue viver isoladamente. A gente vive em sociedade. É necessário viver em sociedade. O nosso pensamento, ele cria a vida que procuramos através dos reflexos. Nós não. Parece impressionante. A gente tem a vida que tem por causa dos nossos pensamentos. Porque se a gente pensasse diferente, a gente não teria a vida que nós temos. Vocês já pensaram sobre isso? Nós estamos aqui, vivendo aqui, frequentando a UMEP, porque nós pensamos na UMEP, queremos vir na UMEP. Agora, se eu não pensar na UMEP, não quero ver mais na UMEP, eu mudo de vida. Então, nós temos o reflexo pelos nossos pensamentos. Aí eu quero ir em tal lugar, é porque eu pensei em tal lugar. Aí eu vou naquele lugar. Eu não quero ir, eu mudo minha forma de ser e pensar. Eu comando comigo mesmo através do meu pensamento. Ninguém comanda comigo. Eu é que me comando. Então, o nosso pensamento, ele tem uma força impressionante dentro da nossa vida. Tudo que nós fazemos é porque nós pensamos. Nós temos aí 2 tipos de força de pensamento. Eu não vou entrar muito em detalhe. O primeiro é uma energização daquilo na vida exterior nossa hoje. O segundo é uma exteriorização de encarnações passadas que a gente não tem acesso, mas os reflexos vêm na nossa forma de ser, sem a gente saber o porquê. Então, a eletricidade nos diz os espíritos. A eletricidade, né, essa parte que nós conhecemos hoje, na época de Kardec, não tínhamos, né, essa eletricidade, era vela, qualquer coisa desse tipo, a eletricidade só tinha em laboratório. A eletricidade é uma energia dinâmica, assim, dinâmica. E o magnetismo, sabe aquele magnetismo da agulha que prende, ou de qualquer coisa que puxa, atrai, né, da bússola, ele é uma energia estática. Isso é dentro da ciência, ela é parada, estática. E Emmanuel vem nos colocando que o pensamento é uma força eletromagnética. Ele diz neste livro chamado Pensamento e Vida, de que não tinha uma palavra diferente, porque ele sabia que qualquer onda eletromagnética, o máximo que vai atingir é a velocidade da luz. E o pensamento supera isso. Mas mesmo assim, ele usou que o nosso pensamento, ele tem uma energia, ele quis dizer, ele tem uma força, ele tem uma vibração de força, e ao mesmo tempo, ele tem uma vibração de aglutinação. Quantas pessoas, às vezes, ficam envolvidas naquelas palavras, ficam vibradas, ligadas magneticamente naquilo, né? E outras pessoas, às vezes, que falam, parece que levanta as pessoas, efetivamente, com uma energia muito grande a respeito disso de pensamento. Então, ele usou essa questão que o nosso pensamento é uma força eletromagnética, né? É uma onda eletromagnética. O pensamento, nos diz Kardec, no livro A Gênese, os fluidos, né? Pensamento é uma emissão. Kardec, quando escreveu essa obra, 1868, ela foi publicada,
A ciência nem pensava no pensamento. Isso é verdade. Se alguns pensavam, era um filósofo, né? Sempre filosofia, mas não no sentido científico a respeito do pensamento. Essa obra nos traz a parte científica da questão do pensamento. Então ele diz assim: o pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos espirituais, nós estamos envolvidos nos fluidos espirituais, e, consequentemente, de fluidos materiais. Ora, se eu penso, eu perco, eu estou perdendo. Se eu estou perdendo, eu estou ficando devedor de alguma coisa, estou precisando de alguma outra coisa. Então ele diz que, aí ele vem dizendo o seguinte: de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Atualmente, nesse final do século passado e no século atual, surgiram muitas doenças porque as pessoas começaram a pensar demais por causa do computador, trabalhando no computador, entendeu? Pensando demais, se desgastava demais, entrando em depressão por causa de perdas energéticas a feito do pensamento. Nós de pensar, de trabalhar só pensando, Mas ele nos diz que quando nós temos um tipo de trabalho desta forma, nós temos que nos retemperarmos para receber esses efluvios. Como? Muitas maneiras. Hoje não só dentro das questões religiosas, porque nós podemos dormir bem, comer bem, ter um momento de lazer, ter um momento agradável. Isso tudo faz com que a gente retempera os nossos eflúvios, né? Que perdemos dentro da questão. A questão exterior, um livro, né? Uma leitura envolvida, tudo isso faz essa retemperança da nossa perda por excesso de pensamento. Pessoas às vezes ficam doentes por excesso de pensamento. Pensa tanto, porque pensa no quê? Pensa na ansiedade daquilo que vai acontecer. E fica só pensando, e chega, já está pensando no outro dia. Já tem gente pensando o que vai acontecer daqui a 3 anos. Entendeu? E agora o que vai acontecer daqui a não sei, nem sei o que vai acontecer hoje. Será que eu vou estar chegando em casa à noite? Eu não sei, né? Com história que ninguém sabe. Então as pessoas pensam tanto, se envolvem tanto, perdem tanta energia, e nós vamos ver que essa perda de energia faz mal ao nosso organismo. Então Kardec vem nos colocando: o espírito encarnado, nós assimila as energias do ambiente coletivo em que está atuando. Esse é um outro aspecto, a questão do pensamento. Quando nós adentramos a casa espírita, quando nós adentramos ao salão, aqui existe uma energia salutar para todos. Então a gente absorve, se nós estamos com nosso pensamento ligado, a gente absorve essas energias, certo? Em qualquer ambiente que nós vamos. Então, nosso perispírito, vamos falar, é uma esponja e vai absorvendo as energias do pensamento, né? Da energia do ambiente. E nós vamos ver que o pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, né? O pensamento. Vocês não falaram nada quando expliquei a luz, vocês também? Bom, melhorou, né? O pensamento, né, desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, percorrendo todas as células, particularmente a do sistema nervoso simpático, que mantém perfeito intercâmbio com as do imunológico. Isso a ciência já sabe, isso aqui é ciência. Porque quando eu gero um pensamento raivoso, certo? Meu sistema nervoso dilata. E eu fico irascível. E as células do meu sistema nervoso mudam. As células do meu coração mudam. A falta de ar muda. Isso todo por causa de um pensamento irascível. Então o nosso pensamento mexe conosco. Ah, mas eu desejei para aquele. Mas o primeiro passa por nós. A gente não pode esquecer disso. Tudo que nós pensamos fica conosco. Tudo que nós agimos é nosso, é propriedade nossa. Ninguém tem direito de pegar. Por mais que eu deseje que o outro leve, não leva.
Então, o pensamento, a ciência vem nos dizendo, ela desempenha a forma de ser, na realidade, é o pensamento, a forma de viver, desempenha um papel muito importante no nosso sistema imunológico. Dependendo do momento que nós vivemos, dependendo da forma que nós agimos, ou dependendo do tipo de doença que nós temos. Né? Então, essa questão do pensamento, é bom nós sabermos disso, porque não é só pensar. Quando eu penso, eu tenho que imaginar que as minhas células estão sendo correspondidas naquele pensamento. Se for um pensamento de um teor negativo, ela vai sentir o teor negativo. Se for um pensamento de teor positivo, ela vai sentir o teor positivo. Então, nesse sentido, nós vamos ver que já lá em 1867, Kardec escreve um artigo, não dá para trazer todo o artigo, mas seria interessante todo lesse, chamado Atmosfera Espiritual, está na Revista Espírita. A Revista Espírita, um dos primeiros fascículos, saiu em janeiro de 1858, né? Todo mês Kardec publicava, era uma revista que tinha várias sessões, né? Vários momentos, as pessoas podiam mandar carta, ele publicava os casos, e Kardec trouxe este artigo, que depois serviu para colocar isso na Gênese, né, chamado Atmosfera Espiritual. Pontuei alguns itens. O primeiro, conforme os pensamentos que o dominam, o encarnado irradia fluidos. E nesses fluidos, impregnado desses mesmos pensamentos. Olha só, porque o pensamento é um atributo do espírito. Ele é um atributo. O espírito, ninguém sabe como, mas ele é um atributo. Por que ele é um atributo? Porque ele é matéria. E o espírito, ainda nós não conhecemos o que ele é. Espírito, matéria e Deus. 3 coisas. Então, nós temos aqui, dentro desse pensamento, que é matéria, e vai irradiar alguma coisa. Vai irradiar Kardec, já em 1867. 2. Ele vai viciar os ambientes ou sanar os ambientes, dependendo do qual pensamento nós temos. Então, por exemplo, que ambiente? Depende. Vocês já perceberam, às vezes, quando tem, um exemplo, né? Quando tem alguma pessoa que é irracível, mais ou menos, aí todo mundo fica irracível naquele momento, fila de banco. Vou dar um exemplo. Todo mundo lá na fila de banco, meia hora, principalmente no dia 2, 3, 4, 5, está todo mundo lá, a fila não anda, mas está todo mundo quieto, né? Mas está todo mundo pensando. Então está envolvendo aquele ambiente com aqueles pensamentos, cada um com os seus pensamentos. Um grita, essa fila não vai andar? Ah, pronto, todo mundo grita, a fila vai andar. Aí vira uma bagulha. Vai, entendeu? Viciou, o ambiente já está viciado. Porque se todo mundo que estivesse naquela feira estivesse orando, o ambiente era diferente. O cara gritava lá, a fila não vai andar. Ninguém ia responder nada. Aquilo lá foi uma voz, um eco, dentro de um ambiente completamente diferente. Isso é prática nossa, né? Dentro da nossa vida, do nosso lar, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. Então, esse vicio saneio são os fluidos realmente materiais, ou quanto impalpáveis, não são invisíveis aos nossos olhos, né? Do corpo. E tem outros eflúvios aí colocados. Então é muito interessante, às vezes, quando nós adentramos em certos ambientes, e esses ambientes estão saturados, né, de eflúvios positivos, a gente se sente bem. A gente muda até a nossa forma de pensar, né? Tem que ir adentro, às vezes, alguma igreja, e sente aquele ambiente, né, salutar, bom, tranquilo, e a gente vai se acalmando em qualquer ambiente de oração que seja, né? Então, Kardec vem colocando mais um pouquinho aqui. Pensamentos auridos de má paixões espalham em torno de si fluidos fluídicos enfermiços, né? Então, quer dizer, essas questões de má paixões, de emoções, né? Jesus trouxe isso com uma propriedade muito interessante, porque na época hebraica, na época de Jesus, o coração era tudo. Eles não pensavam muito no pensamento, né? Eles não tinham ideia. Então tudo era, para ele, coração bom, coração mau, coração dele. Eles sempre colocavam
ele sempre, dentro da língua hebraica, sempre coloca o coração para definir alguma pessoa, como ela é, até hoje, né? Mas Jesus trouxe assim uma coisa interessante: tudo que você pensa é o que está no coração. Não é o teu coração que é assim, é o teu pensamento que faz o teu coração ser assim. Olha só, maldade, duvidar, ele cita lá os casos todos das mazelas humanas. Então ele coloca esta questão já lá do pensamento para nós. Tudo que pensa é o que está no teu coração, né? Aí Kardec segue: pensamentos de bondade, caridade, humildade ficam impregnados em emanações salutares. Então, assim como nós podemos ter envolvimentos negativos, nós podemos ter envolvimentos positivos. Aí, como isso se processa, eu vou já, daqui a pouco, num caso, a gente tenta entrar um pouco na parte científica, essa parte de elétrons, né? Que eu não queria entrar muito sobre esse aspecto. Os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza. Isso é importante, né? Se eu tenho um pensamento voltado para determinado tipo de tarefa que eu vou realizar, não tenha dúvida que eu vou encontrando pessoas que também estão pensando daquele jeito e vai se agregando naquele grupo, tá certo? Pessoas que têm os mesmos interesses, né? Quando a gente vai conversar dentro de um grupo de pessoas, a gente percebe que às vezes tem certas pessoas que têm certos interesses, têm certas afinidades com outros pelos interesses que eles têm. Um faz isso, faz aquele, outro gosta de um esporte, ou de uma matéria, ou de uma parte científica. Um é mais voltado para a astronomia, daí começa a discutir os planetas que se alinharam aí, os 7 planetas que se alinharam. Só daqui a 430 anos que a gente vai ver isso novamente, né, da Terra. Então, as pessoas que lerem têm uma afinidade. Então, esses pensamentos atraem o pensamento por causa das suas afinidades. Vamos ver o que Kardec diz, né? Lá no Evangelho, Jesus nos pede não só para limpar o vaso por fora, mas para, sobretudo, limpá-lo por dentro, no sentido de que nós devemos limpar os nossos pensamentos. Mas como nós vamos fazer isso? Mudando os nossos hábitos, né? Mudando os nossos hábitos. Uma das passagens, tem várias passagens de Cristo, mas essa passagem é muito interessante porque nós temos o poder do nosso pensamento de conseguir as coisas. Está em Lucas, a mulher hemorroísa. Numa época onde a mulher, no seu fluxo sanguíneo, né, normal, era considerada impura, não era considerada imunda. Tem muito cuidado com isso. Dentro da sociedade hebraica, ela era considerada impura. A impureza era que ela não podia tocar em ninguém, tá certo? Ela ficava à parte. Se um homem tocasse uma mulher naquele momento, ele também ficava impuro. Então mas aí a legislação, o livro, né, diz que até de noite ele estava impuro, dormisse no outro dia ele já estava puro novamente. Então, essas questões nossas, fisiológicas, eles consideravam como impuro, não como imunda. É muito interessante a gente colocar nisso. Sendo que esta mulher, né, ficava um pouco à parte da sociedade nesse período. Essa mulher, ela tinha um fluxo sanguíneo já de anos. Ela tinha procurado um médico. Tá? Imagina, ela é impura há anos. Não podia ter nada na sociedade, não podia frequentar a sinagoga, nada. Porque as pessoas não podiam frequentar os ambientes onde todo mundo estava. Era impuro. Então ela sofria muito, né, essas questões. E ela escutou falar de Jesus. E conta-nos Amélia Rodrigues, espírito, de que ela vinha acompanhando Jesus e vendo o que Jesus estava fazendo e criando uma força dentro dela que se ela tocasse, porque se ela tocasse, uma mulher não podia tocar em homem naquela época, principalmente que era um homem galileu. Como ela sabia? Pelas vestes, naquela época todo mundo se vestia, de cada região se vestia igual, e um homem galileu. Como é que ela podia falar com o homem, tocar no homem? Não podia. Nesse sentido, ela foi criando uma força dentro dela, através do seu pensamento, de que se ela tocasse, ela conseguia ter alguma coisa. E ela foi criando uma coragem. Foi uma coragem. Um dia que Jesus estava andando com aquele povo todo, né? E ela toca na veste de Jesus. Jesus fala: Pedro, quem me tocou? Pedro, mestre, todo mundo aqui tocou. Realmente um monte de gente, todo mundo tocou.
né? Não, eu vi sair alguma coisa. Por que ele percebeu? Porque essas energias eflúvicas, ele percebeu que alguém puxou. Ele sentiu diferente. Então, que o nosso pensamento, quando nós criamos uma força, a gente consegue atrair uma força salutar para nós. Isso é importante nós sabermos disso. Quando nós temos uma fé, aí entra na parte da fé, quando nós temos uma fé, quando nós acreditamos nas coisas, quando nós oramos com fé, quando nós criamos um ambiente que nós recebemos uma energia para nós. Foi o que aconteceu. Era um momento de cura dela. Aí Jesus fala, não, tua fé te curou. Nem fala que ele te curou. Perceba que o texto evangélico é bem claro. Tudo bem, tua fé te curou. Quer dizer, foi a tua força de pensamento que fez a tua cura. Né? Então é muito importante nós conhecermos essa força de pensamento. E a prece? A prece que Kardec nos traz, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27 e 28, é impressionante. Ele vem dizendo que nós criamos um momento de fluido magnético de pedido. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra em pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, quando nós oramos, nós estamos orando, né? Pedindo. Pode ser um objeto de pedido, pode ser um agradecimento, ou glorificação. Podemos orar por nós mesmos, pelos outros, pelos vivos, pelos mortos, podemos orar. Então, mas a prece, ela gera, como o nosso pensamento é matéria, ela gera um fluxo, eflúvio material, de elétrico, magnético, que nós também recebemos pelo mesmo canal. Então, ela é importantíssima para nós nessa transmissão do pensamento. A prece não poderá afastar-nos de sabores, vem nos dizendo os Espíritos, e as lições proveitosas da amargura. Não dá para mim, eu tenho uma dificuldade, que eu tenho que passar para aquela dificuldade, eu posso orar, não vou mudar. Entendeu? Constante, vai ser constante no meu mapa reencarnatório. Então é uma dificuldade que eu tenho que passar, mas eu posso orar. Mas deve ser cultivada no íntimo, constantemente, seja qual for a dificuldade que nós temos. Por quê? Porque mantida no coração, a prece vai nos dando alimento de força para superar as nossas dificuldades. Indispensável que se prepare de modo a satisfazer a necessidade própria da nossa longa jornada. Então a prece é um combustível de força, não que ela mude as nossas dificuldades, mas é um combustível de força para a gente poder seguir. Né? Então é nesse sentido que Emmanuel vem nos colocando, porquanto a oração sincera vai estabelecer a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral. Nós vamos maior fator. No centro de provações mais escandalosas e mais úteis. Então, quanto mais oramos, essa oração, ela vai dando um fator de resistência muito grande para qualquer tipo de dificuldade. Nós podemos pegar uma pessoa com uma problemática, a outra com a mesma problemática, a outra com a mesma problemática, uma tem um perfil diferente da outra. A mesma problemática, um perfil diferente. Então, nesse sentido, nós vamos ver que o que a ciência vem falando sobre pensamento hoje. Tem muita coisa, porque a ciência descobriu que o pensamento é uma força, é uma energia que pode mudar. E eu só trouxe um trabalho aqui que nós já tentaremos de mais adentro. Nós vamos ver um trabalho interessante, que o homem que pode produzir proteínas para o seu corpo com a força do pensamento. Isso daí está na Suíça, um suíço chamado Martin Fussler, criou um sistema, que é esse aparelhinho ali, tá certo? Ele introduz na pessoa, né? E com apenas o pensamento, não precisa nem tomar remédio, apenas com o pensamento, ele aciona esse sistema, consegue obrigar a célula, o sistema obriga a célula animal a produzir proteínas e faz o bem para o corpo. Então a pessoa pensa, o sistema acionado e faz a célula produzir proteína. Ele está trabalhando essa tecnologia no tratamento de epilepsia de pacientes completamente paralisados, de tal forma que a pessoa está paralisada, mas ela está o quê? Pensando. Então, através do pensamento, ela vai começar a gerar proteínas
no sistema nervoso, em algum lugar, de fortalecimento. Então, olha só o que a ciência vem trabalhando. Não precisa ter medicação. E o aparelho aciona a célula, né, como manda a célula trabalhar. Ó, está parada, trabalha aí, entendeu? Olha através do nosso pensamento. Nós vamos ver, esse livro também é muito importante, Pensamento e Vida. Já falamos alguns tópicos dele. Mas nesse capítulo 15, ele fala da saúde, né? A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador. Então, quer dizer, cada um tem uma saúde, sabe cada um com a nossa residência, né? Eu tenho assim o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, por causa do meu estado físico de saúde. Então, a residência nossa é a nossa questão de saúde. E essa página que vocês receberam hoje, Está Doente, ele vem nos dizendo, né, que a mente é uma fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma, né, em todos os seus passos aquilo que deseja. Então, ele estava colocando. 2. Semelhante descontrole, nos diz Emmanuel, apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. Então, um descontrole de um pode causar alguma coisa diferente do mesmo descontrole do outro. Então, por exemplo, numa briga, um discute com o outro, discute com o outro. O outro talvez possa ter um problema de coração e o outro não. Certo? Então, diferentes situações vai mudar em cada um. 3. A cólera, o desespero, a crueldade e a intemperança, eles vão criando zonas mórbidas, né? Vão criando zonas mortas de natureza particular no cosmo orgânico, quer dizer, dentro de nós. Então, esse nosso pensamento vai criando dentro de nós, impondo às células distonia, pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa. Então, o nosso pensamento nesse sentido vai nos criando em algum lugar que nós já temos um lado já fragilizado, uma concentração de uma energia sem elétron. Aí eu vou entrar um pouquinho na ciência. Um elétron, um átomo, ele é neutro. Quando eu tiro um elétron, ele fica de uma carga diferente. E quando eu fico raivoso, eu vou tirando os elétrons da nossa vida, e esses elétrons vão se juntando em algum lugar, porque esses átomos vão se juntando em algum lugar porque eles querem elétron, eles querem ficar neutro. Então eles vão juntando aonde? Parece que é uma atração naquele órgão que está mais deficitário. Eles ficam lá tudo em volta. O órgão já está deficitário, ainda tem que dar elétron para os nossos átomos, né? Então, eles vão anulando os nossos sistemas de defesa. Abrindo-se a lei da fértil, a cultura de microbiótica que nós temos. A microbiota dentro de nós é de tudo. Nós temos um tipo de uma mebazinha, né, que fica na nossa pele, que não deixa a gente embolorar. Vocês sabiam disso? Se não tivesse, às vezes a gente ficava embolorado, mesmo que na máscara, fica embolorado. E ela fica aqui, né, conosco, né? Nós temos muita coisa, né? Mas essas patogênicas de cólera e tal, é que vão nos dar essas habilidades de resistência. Então, vão perdendo essas habilidades de resistência, né? Então, vamos dar o teor vibratório de cada pensamento, a ciência vem dizendo, estimula a consciência celular, gerando saúde ou desarmonia, produzindo doença. Por que eles trouxeram isso para nós, dentro da parte científica? Porque eles perceberam nos hospitais, e hoje nós temos muito estudo a respeito disso, e quando a pessoa, vamos lá, conversar, dar paz, fazer oração, o doente vibra no seu pensamento diferente. E esses pensamentos diferentes vai dando uma harmonia ou desarmonia naquela pessoa, por causa daqueles grupos que estavam lá. Tem muito trabalho a respeito do teor vibratório. Quando a família chega no hospital, às vezes fica aquela discussão toda, tá, não sei o quê, gera o teor vibratório de prejudicar ao próprio doente. Então, nós vamos ver um exemplo. Nesse livro Missionários da Luz, nós temos os atritos domésticos, né? Então, um caso lá, é uma casa espírita, como nós aqui, chegou a hora do passe, André Luiz e sua equipe estavam na sala de passe, observando. Uma mulher adentrou o centro espírita
portando uma nuvem negra na região do coração. Mais especificamente, na área da válvula mitral. Aquela nuvem negra. O olhar do mundo espiritual para nós não é no nosso corpo, a gente tem que entender, é no nosso perispírito, né? Eles percebem todo o nosso fluxo energético. Nós parecemos uma árvore de Natal, de tanta luz que a gente tem, de tantas ligações que a gente tem. É nesse horário. Então eles perceberam lá a válvula mitral, ela foi tomar paz. A mente, conforme nos diz os Espíritos, como sabemos, pode intoxicar-se com emissões mentais daquele com quem convive. Então, a mulher tivera naquele dia sérios atritos com o esposo. Uma coisa que não acontece conosco hoje mais, isso foi no século passado, né? Aconteceu no século passado. Então, ela teve atrito com o esposo, agregou aquelas energias no local onde tinha mais deficiência, que era no coração. Aí uma atração quase que magnética a respeito desse assunto. Com o passe, olha só, a fluidoterapia, o que é a fluidoterapia? O passe é a energia do médium. A energia do médium é energia vital, ectoplasma e outras energias tais que ele tem condições de transmitir. Mas é potencializado pela espiritualidade. Então, se alguém precisa de uma energia vital 10, e o médium, estou colocando um exemplo matemático, se alguém precisa de uma energia vital 10 e o médium só tem uma energia vital de 5, a espiritualidade potencializa aquela energia para que o outro receba aquela energia. Entendeu? Isso é uma transmissão de energia mista. Então, o passe tem uma porção de matéria, com o passe, a porção de matéria daquela senhora deslocou-se ao longo da superfície. Ninguém consegue tirar nada de ninguém. Eu quero deixar bem claro isso aqui. A gente dissolve. É como se fosse um copo, tivesse um pouquinho de sujo, o passe vem, joga uma água limpa, mas ainda continua sujeira lá. Porque depende mais da pessoa do que do passe. O passe é só uma energia que é onde vai deslocar as coisas. Então essa energia, ou esses átomos negativos, digamos assim, faltando elétron, eles se deslocaram para onde? Para a epiderme. Já não estavam concentrados naquele órgão deficitário. Ótimo. Dependia do que dela agora? E colocando água limpa. E como é que ela ia colocando água limpa no corpo? Através do pensamento, através das orações, pedindo perdão, né? Fazendo a reconciliação. Tudo isso fazia parte da vida. Se os atritos domésticos continuam, o efeito mórbido poderia refletir sobre o corpo somático dela, produzindo uma lesão de consequências imprevisíveis. Então, se ela chegasse em casa e continuasse brigando, aquela energia negativa que estava, vamos chamar assim, né, que estava na epiderme dela, voltaria tudo novamente para o coração. Talvez criasse uma zona, uma problemática mais séria quando ela estabelece, né? Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estados de mitose, ou seja, a mitose é uma divisão celular que nós temos, normal. Eu estou falando aqui durante 30, 40 minutos, quantas células já morreram comigo? Muitas. Quantas já nasceram? Isso chama-se mitose, é o nascimento de novas células. Então, essa mitose de nascimento, que nós nos renovamos. Eu não sei porque a gente não se renova mais para a idade mais jovem. A gente sempre se renova para a idade mais velha. Essa é a questão. Mas a gente se renova. A célula sabe o momento que tem que se renovar da forma que é. Mas quando nós entramos no estado depressivo, intenso, essa divisão vai ficar prejudicada, estabelecendo um fator de desagregação do nosso organismo. Nossas emoções, aí entram as emoções, nós temos emoções, a emoção faz parte da nossa vida, nós temos que ter emoções, né? As nossas emoções, aquelas mais complicadas, aquelas de fixação, que ele quis nos dizer, essa é prejudicial. Essa de fixação mais profunda, qualquer que seja, gera estados enfermizos no paciente. Então a pessoa está envolvida, pensando naquilo, envolvido naquilo, só que aquilo, ele vai ficando doente. Doente do corpo e da mente, que é o nosso tema de hoje. Mais às vezes da mente do que do corpo. Porque às vezes começa a cometer algum ato ilícito por causa dessas fixações mentais. Então, nesse sentido, Emmanuel coloca que
os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se contra nós mesmos. É nosso mesmo. Depois de convertido em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas. Tudo que nós fazemos está dentro de nós. Nós aonde? Nós irradiamos isso numa coisa que o mundo já conhece há 5.000 anos, chamado aura. Então nós temos a aura. Então todos esses eflúvios perispirituais de pensamento estão em volta de nós, estão conosco, envolvidos como nós somos. Né? É um livro aberto, nós somos um livro aberto. Porque se nós pensamos muito numa coisa, aquilo lá fica plasmado na nossa alma. Pega materialização na nossa alma. Então, dentro dessas irradiações que nós temos, estamos conosco. Nós não conseguimos manter um pensamento contínuo durante o dia, não tenha dúvida. A gente levanta numa bem, agradece, faz oração, a gente gera uma energia e vai para a alma. Mas daí a gente chega na cozinha, derruba a xícara de chá quente no pé, aí a gente já muda o nosso perfil, pronto, já vai essa energia para a aula do outro lado. A gente vai lá, passa por lá. Então, dentro do nosso fluxo do nosso dia a dia, nós temos todas essas energias conosco, estamos conosco, é o que nós somos, né? Os fluidos do perispírito são o veículo das percepções e sensações, né? São eles que permitem que os espíritos recebam em seu mundo interior o que ocorre no mundo de fora. Então, tudo que está acontecendo de fora tem a percepção, assim como também exteriorismo. Os fluidos perispirituais, essa palavra perispirituais, foi ditada por o espírito Erasto no livro dos Médiuns, dizendo o seguinte: não é um eflúvio, são muitos. Perispirituais são de muitos. Então, de tudo aquilo que a gente gera, né, dentro do nosso dia, recebe os impulsos do mundo exterior e os conduzem à alma, onde são transformados em ideias, em pensamentos, em sensações, irradiam formando uma atmosfera individual, que é a nossa alma. Então a gente começa o dia, né, calma, de repente vem um pensamento, a gente vai desenvolvendo aquele pensamento, vou podia visitar alguém, e começa a envolver, vou visitar fulano, vou não sei o quê, põe, e aquela, de repente a gente está na casa da pessoa, então a gente vai dando essa ligação com a pessoa. Quando chega lá, as duas auras se encontram, e a pessoa fala assim: você sabe que eu estava pensando em você hoje? Né? Porque o nosso pensamento, ele irradia e a gente capta tudo que está acontecendo. Então nós temos que fazer limpeza da mente, né? Nós vamos contratar uma faxineira, uma pessoa que conhece a limpeza da mente, e vamos tirar, né, o nosso órgão, vingança, soberbo. Isso é a nossa renovação. Isso Kardec nos trouxe de uma forma impressionante, porque ele nos diz assim: reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É a nossa mudança de hábitos. Não é fácil, mas é o nosso processo evolutivo. Temos que saber fazer, temos que começar a treinar. E pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Ele nem diz que é para tirar as inclinações, ele diz um esforço. Porque às vezes a gente comete um deslize aqui, puxa, eu cometi um deslize, eu vou me esforçar para não cometer. Aí passa um tempo, comete o mesmo deslize. Mas é um esforço, eu sei que eu cometi o deslize. Isso é um grande avanço. Eu sabendo que eu cometi o deslize e me esforçando nesse hábito para não cometer mais aquele deslize. Então é a limpeza que nós temos que ir fazendo no nosso dia a dia. Os hábitos, são muito difíceis tirar os hábitos, muito complicado, né? É uma mudança, né? Educarmos a respeito da nossa vida. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade e infatigável tolerância construtiva em todos os passos da senda. Né? Aí ele vem nos dizendo, aí temos outro caso para nós encerrarmos, que é o caso dos 10 passos, né? Também está no Missionário da Luz. Um cavalheiro idoso, tratado em seguida daquela mulher, apresentava o filho de Eubásio com enorme desequilíbrio, percebeu? Contudo, apesar do seu estado, a espiritualidade avisou André Luiz, ele só vai dar um alívio, não vai ter cura. André Luiz não entendeu nada, né? Eis a explicação. Após 10 vezes que ele esteve aqui, com essa mesma problemática, preciso deixar entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. Após 10 vezes de socorro completo.
O que vem ser o socorro completo? O passe serviu para aquilo ali deslocar-se de tal forma que ficasse na epiderme, que dependia dele daquilo lá sair. Então é um socorro completo. O socorro completo é retirar as problemáticas dele. Por quê? Porque aquele homem era portador de um temperamento menos simpático e extremamente caprichoso. Estimava as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista, escolarizava-se com facilidade e despertava a cólera e a mágoa dos que desfrutavam a companhia. Mas tomava o passe, aquela energia toda que estava concentrada, vinha da epiderme, chegava em casa, aplicava, chutava, aplicava, mas botava tudo novamente. 10 vezes a mesma coisa, agora deixa ele lá com aquela energia, ele vai ter um pequeno piripaque, aí ele vai sentir, né, que vai ter que mudar. E deveria, pois, ficar algum tempo entregue a si mesmo, né, para poder ver se ele conseguia se mudar. Porque a dor muda, né? A dor faz a gente mudar de pensamento. A dor muda a gente, né, no nosso comportamento, muito sério. Né? Então, Jesus vai nos dizer uma coisa impressionante. A todos aqueles que ele curava, ele dizia, vai, não peques mais. É muito forte isso. Se nós pararmos para pensar nessa filosofia, é como se ele chegasse para nós e falasse assim, vai e não pense mais naquilo que você está pensando. Vai e não haja mais da forma que você está agindo. Vai e reconcilie-se com os teus inimigos. Ore pelos teus amigos e inimigos. Vai e sinta-se em paz com o Evangelho de Jesus, vivendo uma vida plena. Muita paz, meus irmãos. E assim, chegamos ao final. Eu acredito que todos adoraram a palestra, né? E a aula que nós recebemos, que as bênçãos divinas recaem sobre todos nós. Que nós possamos também nos transformar, não é? Quando a gente estiver mais assim, lembra um pouquinho da palestra dele, que vai ver que o caminho é esse. Então agora, nós vamos fazer a prece, depois eu passo uns recadinhos. Nossa irmã vai fazer a prece para nós? Boa tarde. Senhor Jesus, queremos te agradecer por este momento de reflexão e ajuste, que possamos, Senhor, estar sempre a seu lado e continuarmos com os pensamentos positivos. Pensamento é vida, pensamento é energia, e somos capazes de mudar. Basta querer. Vamos em frente, seguindo a doutrina do Cristo, para que possamos, Senhor, estar sempre ao seu lado, nos guiando e nos fazendo fortalecer a cada dia. Obrigada por essas reflexões, que Jesus nos leve para os nossos lares com a paz e boas energias. Agradecemos muito, Senhor. Obrigada por tudo, que assim seja.